Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Então, começando aqui com a definição do que é infecção, que é o contexto bem básico da microbiologia, sendo correlacionado ao que? Implantação, ao crescimento ou à multiplicação de micro-organismos, causando prejuízo ao organismo humano. Então, a infecção, resumidamente, é a ação de um micro-organismo ao invadir o organismo, causando prejuízo. E quais podem ser esses micro-organismos? Fungos, vírus, bactérias, protozoários, ok? E aí a gente vem para outro conceito que é sobre período de incubação, que o período de incubação é aquele período entre a infecção, o início da infecção e o aparecimento dos sintomas. A gente pode pegar um exemplo aí, o coronavírus, né? Eu estou usando muito esse exemplo do coronavírus porque é o exemplo mais atual, mais experienciado por nós e que nos traz bastante conhecimento. É válido a gente poder correlacionar aqui com o nosso conhecimento. E aí o período de incubação para o coronavírus pode ser de 1 a 14 dias. Vocês já ouviram falar aí, já leram bastante a respeito de com relação aos testes. O teste só pode ser feito acima dos 10 dias. Por quê? Porque é justamente quando tem passado aí esse período, alguns testes, na verdade, quando tem passado esse período de incubação, que é o período do aparecimento dos sintomas, de acordo com o aparecimento, com o início da infecção. Ok? Lembrando aqui, período de incubação é o período entre o início da infecção e o aparecimento dos sinais e sintomas. É que esse período pode variar de micro-organismo para micro-organismo ao invadir o organismo humano. Outro conceito bastante usual e que a gente precisa saber diferenciar aqui é o de inflamação. Coloquei aqui para vocês duas figurinhas, né, a respeito do que é um processo inflamatório e a respeito do que é o processo infeccioso. E muitas vezes a gente acha que as duas coisas estão bem intimamente relacionadas, o que significam o mesmo processo, o que é diferente. E aí, passando aqui o slide, nessa imagem vocês podem ver que a infecção, como eu já havia dito, ela é o contágio do organismo por determinado micro-organismo, enquanto a inflamação vai ser o quê? Vai ser a resposta a essa invasão, certo? A essa infecção. Inflamação é a resposta do organismo a esses micro-organismos. Que essa resposta ela pode ter uma duração pequena, certo? A gente chama de inflamação do tipo aguda, ou uma resposta de tempo longo, que a gente chama isso de inflamação crônica. Inflamação crônica, alguns livros aparecem aí que ela dura além de 6 meses, tá ok? Mas para caracterizar essa inflamação, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar sinais cardinais. E quais sinais são esses? A vermelhidão, ocasionada pela vasodilatação, ou seja, a partir do momento que esse vaso ele aumenta o seu diâmetro, ele fica maior, mais fluxo de sangue passa ali, ok? Além dessa vermelhidão, a gente vai encontrar inchaço, também comumente chamado de edema, que é o extravasamento de líquido para os tecidos, ok? Esse líquido produzido pelas células intracelular. E aí ele sai e vai se acumular ali nos tecidos naquele aspecto de inchaço. Outro sinal é o que? Dor, que é mediado por, pelos nociceptores, né? Os receptores da dor, que aí fazem parte do sistema nervoso, né? Essa percepção de que ali está havendo algo errado, ocorreu um processo danoso, certo? A gente já vai em três: vermelhidão, inchaço, dor, perda da função, muitas vezes. Por quê? Porque aquela região atingida pelo micro-organismo vai sofrer ali uma transformação, ou seja, o que era que estava saudável, que aquela região, que aquelas células daquele local estavam fazendo, elas vão mudar completamente de atuação. Por quê? Porque houve um dano, certo? E aí a reação a esse dano é fazendo com que essa função ela seja muitas vezes amenizada, restrita, tá ok? E aí o calor também é muito comum. Esse calor é porque aquela região, devido também à vasodilatação, vai esquentar. E essa característica, esse sintoma,
no qual o calor, na verdade, né, é um dos sintomas. A gente está falando aqui de sinais, mas calor é um dos sintomas, o qual o indivíduo ele percebe, vai ser característico de um processo inflamatório. Isso só para vocês diferenciarem. Novamente, que a infecção é quando o organismo ele é invadido por um micro-organismo. E o que é inflamação é a reação de defesa a essa invasão. E essa reação de defesa, essa reação inflamatória, ela vai ser conferida pelo sistema imunológico. E aí a gente vai estudar com calma esse sistema imunológico mais adiante. Saindo aqui, vamos estudar agora, detalhar um pouquinho dos tipos de infecção, certo? Quais são os tipos de infecção existentes? São 4 os tipos mais comuns de infecção. Dentre eles, a infecção inaparente, que é aquela infecção onde não ocorrem sintomas, ou seja, o indivíduo ele não vai perceber que algo está errado no organismo dele. Por exemplo, a infecção de trato urinário, ele não vai sentir dor, não vai perceber que aquele organismo está necessitando, aquela região, aquele órgão está necessitando de uma ajuda. Certo? A infecção secundária, que é quando uma infecção favorece o aparecimento de outro. O que quer dizer isso? Coloquei aqui como exemplo a AIDS. Quando um indivíduo está com o vírus do HIV, né, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, essa infecção vai favorecer o aparecimento de outras, como por exemplo a tuberculose. E aí essa tuberculose, esse aparecimento de outra infecção, vai fazer com que deprima ainda mais a atividade do sistema imunológico. Outro exemplo de uma infecção secundária é a leishmaniose cutânea, leishmaniose tegumentar, que é o calazar mesmo, certo? Que o calazar, ele no indivíduo, no humano, ele vai causar lesões na pele, esse tipo de calazar, certo? Leishmaniose vai causar lesões na pele, e essas lesões, se elas forem ali infectadas por outros mosquitos que depositem ali outro micro-organismo, certo? Uma bactéria, ou então, se porventura houver ali o contato de uma gotícula, de uma secreção com aquele ferimento aberto, né, aquela região do corpo exposta, vai favorecer o aparecimento de uma outra infecção, e a gente chama de infecção secundária. Já na infecção cruzada, a gente define ela como uma infecção transmitida entre 2 indivíduos, não somente entre 2 indivíduos, mas entre um objeto e um indivíduo. Como é isso? A partir do momento, por exemplo, que vocês estão vendo aqui um período do outro exemplo aqui do coronavírus. Uma pessoa, quando está acometida pelo vírus do corona, quando ela tem contato com outro, que no seu seio familiar, ou no trabalho, ou na rua, o cruzamento desses indivíduos, né, vamos dizer assim, vai fazer com que haja transmissão desse vírus de um objeto, por exemplo, um alicate contaminado. Aquele alicate que está contaminado, que não foi feita, no qual não foi feita a esterilização, não foi feita a asepsia, se ele for usado por outro cliente, outra pessoa, vai transmitir esse micro-organismo, causando um tipo de infecção chamada infecção cruzada. E por último, infecção hospitalar, que é aquela infecção manifestada durante a internação ou após a alta. E aí, bastante interessante a gente atentar aqui, porque a infecção hospitalar, ela é a infecção desencadeada dentro do hospital. Por mais que o indivíduo, os sinais dessa infecção, eles sejam perceptíveis quando o indivíduo sai do hospital, em casa, por exemplo, mas essa infecção ela tem que ser manifestada no ambiente hospitalar para ser considerada infecção hospitalar. Se ela for manifestada, a infecção ocorrer fora do ambiente hospitalar, já não é considerada infecção hospitalar. Eu gostaria que isso ficasse claro para vocês. Se tiver questões, tiver assuntos envolvendo infecção que não ocorreu no ambiente hospitalar, não vai ser considerada como um tipo de infecção hospitalar. Entrando aqui no conceito de alguns antimicrobianos, antibióticos, né, ou substâncias aí que combatem alguns micro-organismos, fungos ou bactérias, a gente vê aqui o conceito de antibióticos, né, que são substâncias derivadas de micro-organismos, dentre eles fungos ou bactérias, produzidas artificialmente em laboratório, que atingem essas bactérias de forma seletiva. Ele escolhe aquele que ele vai agir. Ou seja, existe um determinado antibiótico apropriado para um determinado tipo de bactéria. Tá ok?
E aí esses antibióticos, eles têm a função de destruir ou inibir o crescimento de outros micro-organismos. Como outro conceito aqui, a gente vê o antisséptico, que o antisséptico é um produto químico que ele pode ser usado para limpeza e limitação de infecção em tecidos vivos. No caso aí, a gente tem esses antissépticos utilizados para uso tanto higiênico como uso terapêutico. Um exemplo que eu coloquei aqui na foto, o Listerine, né, um antisséptico bucal que se usa para higienizar a mucosa oral já no período da manhã, enfim. E em altas concentrações, ele também pode destruir agentes que são patogênicos, ou seja, aqueles capazes de causar doenças. Outro exemplo aqui a gente tem dos antimicrobianos. Esse conceito de antimicrobiano já é um conceito, como a própria definição aqui, genérica, ou seja, geral. Esses antimicrobianos, eles agregam tanto os antissépticos quanto os antibióticos, como também os desinfetantes. E são substâncias usadas para tratar infecções que são, no caso, podem ser classificados como bactericidas ou bacteriostáticos. E aí, o que é que a gente pode agregar a esses dois conceitos? Bactericida, eu coloquei até uma bombinha aqui do lado, para vocês associarem melhor, é aquele que destrói, certo? Ele tem um efeito letal, sem reversibilidade, para a célula microbiana, para a célula bacteriana. E o bacteriostático, tem uma foto aí da estátua, né? Justamente para vocês associarem, que é porque esse bacteriostático, ele inibe o crescimento da célula bacteriana. Inibir, ele deixa lá estático, certo? É como se deixasse imóvel, parasse ali de crescer. Como exemplo aqui de agentes bactericidas, a gente tem o antibiótico penicilina, cefalosporina, polidixina. Como exemplo de bacteriostático, a gente tem aqui as sulfas, né, e o cloranfenicol. Passando aqui, a gente agrega a esses conceitos a relação de resistência da bactéria. Então, as bactérias elas também podem ser classificadas em sensíveis e resistentes. Sensíveis são aquelas que são afetadas mais facilmente pelo antimicrobiano. Resistentes são aquelas que apresentam uma adequada resistência, uma determinada resistência, e a gente vai ver, né, como é que a gente pode colocar essa resistência, como é que elas adquirem essa resistência a determinado antimicrobiano. Essa resistência, a gente já vem aqui para outras duas divisões, em natural e adquirido. O que é uma resistência natural? Uma resistência própria daquela bactéria, característica da espécie, tá bom? E o que é uma resistência adquirida? É aquela que ela conseguiu, certo? Ela obteve por processos ao longo do tempo. E esses processos são associados a alterações genéticas, a mutações, a aquisição de um transposon, certo? Ou de uma proteína que agregue aí proteção a essa bactéria. Passando aqui, ó, a gente vê como é que essa resistência ela pode ser analisada. E a gente tem um teste chamado antibiograma, que é realizado em laboratório para verificar, né, a sensibilidade de uma determinada bactéria a determinado antibiótico. E aí, como vocês podem ver aqui na imagem, esses círculos aqui ao redor dessas bolinhas, né, na placa, são chamados de anéis, ok? E aí, nesse local aqui onde não há essa sujidade, no caso, toda essa coloração meio amarelada aí, a bactéria, né, a colonização da bactéria espalhada, e aí onde não existe essa colonização é porque o antibiótico fez efeito. Se a gente pode ver aqui, foram colocados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antibióticos. E o que aconteceu? Os que apresentam um anel maior, né, um distanciamento maior, aí, como se fosse uma limpeza, são aqueles que têm uma capacidade mais efetiva com relação à destruição, né, dessa bactéria, do combate dessa bactéria. Os que apresentam um anelzinho menor foram os que não tiveram uma efetividade legal. E aí, isso significa dizer que apresentam menor anel, que essa bactéria é o quê? Menos sensível a esse antibiótico. Tá bom? Isso é um teste realizado aí por profissionais da área, que fica pronto em torno de dias, e aí, quando se quer testar a resistência ou não da determinada bactéria a determinado antibiótico.
E aí, normalmente, eles usam de maior anel, como eu já disse, que é os que têm maior efetividade contra aquela bactéria. E voltando àquele assunto que a gente tinha começado, quais os mecanismos que podem fazer com que a bactéria se torne resistente? Aqui a gente colocou os mecanismos químicos, entre eles a produção de enzimas que inativam a molécula do antimicrobiano, certo? E aí, com essa bactéria produzindo determinada enzima contra esse antimicrobiano, vai favorecer aí a sua resistência. Outra que é a diminuição da permeabilidade à entrada do antimicrobiano. Ou seja, essa bactéria vai adquirir uma resistência na sua parede celular que vai fazer com que aquele antibiótico, aquele antimicrobiano não consiga entrar. Outra alteração do alvo. Todo antimicrobiano, todo antibiótico, ele tem um alvo em determinado micro-organismo, determinada bactéria. E aí, se esse alvo ele muda em decorrência de uma mutação, por exemplo, obviamente a bactéria vai adquirir uma resistência. Síntese de novas enzimas que não sofrem ação do antimicrobiano, ou seja, a bactéria, o micro-organismo, ele pode produzir ali outras enzimas que fazem com que essa resistência ela seja aumentada. E outra expulsão do antimicrobiano da célula bacteriana. Algumas bactérias elas conseguem fazer com que esse antibiótico ele não tenha uma ação, certo? No tempo específico. Então faz ele sair da célula, expulsam ele e aí continuam lá agindo, colonizando, infectando o indivíduo. E aí, gente, por hoje a gente fica só com esses conteúdos, ok? E qualquer dúvida, só rever o vídeo ou então entrar em contato comigo. Valeu? Um abração para vocês e até a próxima.